morto há 4 dias, ele mesmo cheiro do mal ressuscitou. Então eu me apeguei nessa palavra. Irmãos, em nome de Jesus, dentro do hospital, todo mundo ficou sabendo do nosso caso lá. As pessoas passavam e saíram, pai, olha lá, ele está louco, dizendo que eu estava louco, dizendo que a minha esposa estava louca. A psicóloga veio até mim, a espírito, e disse assim para mim, pai, manda que a sua esposa libere o espírito da criança, para ela reencarnar. Eu disse aqui, ninguém acredita nisso. Nós acreditamos um Deus vivo e poderoso. Nós não somos espíritos, nós somos servos do Deus Altíssimo. Mas vocês têm que liberar. A médica veio até mim e disse assim, vocês têm que se conformar, a criança está morta, a medicina já viu. Eu falei assim, mas meu Deus vai da medicina. Então nós ficamos confrontando com a medicina ali, irmão. E ali foi notório. Eu ia lá no refeitório, as pessoas ficavam apontando o dedo, isso aí é pai, estamos ali famosos ali, louvado seja Deus, dentro do hospital. Aí foi uma lista de polícia, os médicos estavam sabendo da situação. E os irmãos, aleluia, ela foi para o hospital no domingo. Ficamos sabendo que a criança estava morta na terça. Então ela ficou terça, quarta, quinta e sexta. Naquela situação, vinha um para dizer vitória. Ela tomou um remédio com optimismo para poder dilatar, porque eles queriam preservar a tua vida, porque ela poderia ser mãe futuramente e não queria fazer um parto cesárea, coisa natural. Irmãos, o sofrimento foi intenso. Veio ao hospital. O telefone que eu tinha na época parecia que explodir. Tanta gente, os irmãos aqui estavam ligando. Irmãos, foi triste. Foi lamentável, mas eu tinha a expectativa e a esperança da criança fazer Covid. Chegou bem um dia, na sexta-feira, desce o médico, chefe, todos os médicos, fala, vamos acabar com a agonia dessa mãe, vamos acabar com o desespero dessa mãe. E eu estava lá comendo. Eu comi rápido, quando subi, o médico chamou seu pai, está preparado? Falei, estou. Você tem condições de viver? Tenho. Tu sabe que não tem vida? Sim. E fiquei. Ela estava assim na cama, eu fiquei do lado desse lado e o médico do outro lado. Aí a enfermeira chave na frente dos auxiliares. Quando ela contraiu, porque ela estava sentindo dor. Quando ela contraiu, o médico bateu, a criança pulou para fora. Quando a criança sai para fora, Satanás surgiu no meu coração e no meu ouvido e disse assim, cadê o seu Deus? A criança está morta. Você não faz campanha? Você não ora para curar as pessoas? Você não ora para Deus abrir as portas das pessoas? Você está desempregado. E o seu Deus deu as costas para você. Sua filha está morta. Quando aquilo veio no meu coração, quando eu ia esmorecer, o céu abriu, questão de segundo. O céu abriu e uma voz soou lá do trono: filho meu, não temos. Não temos. Não temos. Não temos. Operando eu. Na hora eu senti aquela voz entrando na minha alma, no meu coração. O médico olhou para mim e disse, pai, está tudo bem? Eu disse, está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí a criança foi dada para a mãe, mesmo morta, sem choro, no silêncio. As enfermeiras não sabiam o que fazer. Eu falei, pode dar para a mãe. Ela estava meio cansada, olhou a criança, até o medo. Eu falei, deixa que ela veja assim. Ela viu a criança, foi colocada, irmãos, aleluia. Louvado seja Deus, um saco. Ela adormeceu porque ela estava cansada, a base de remédio. A criança ficou do meu lado. Eu peguei o celular, tirando foto, olhando, aleluia, cada parte do seu corpo. Olhando a cabeça, olhando o membro, inferior e superior, dentro para ver se tinha algum problema. A criança não tinha nada, e estava perfeito. Chamei a enfermeira e falei assim, veste o saco. Está me lá. Se Deus quis assim, louvado seja o nome do Senhor. A psicóloga, irmão Júlio, veio até mim, desesperada, achando que eu estava em pranto. Quando ela veio, eu falei assim, agora sim, vamos resolver o que precisa resolver. Porque agora nasceu sem vida. Não tem mais jeito. Eu achei que era uma coisa comum. Ia ficar lá, tratando de pessoas que fazem faculdade de nada. A gente tem que fazer o registro do natimoro e ter o sepultamento. E aí, fui para casa. Chegando em casa, o rapaz olhou no hotel, olhou para mim e falou assim, levou alguém com ela, vou dar o talento, fica tranquilo, fica em casa descansando, vou tocar um plantão, vai vir outro rapaz, aí eu vou deixar tudo certo. Quando o rabecão chegar para pegar o corpo, você vai para o hospital das Campos. Voltei para casa, irmãos. Ninguém sabe disso, nem minha esposa. Quando eu cheguei em casa, eu peguei uma toalha dela, escrito Giovanna, me debrucei na toalha e comecei a chorar. Olhei para o quarto, olhei para os presentes e comecei a chorar. Nessa hora, irmão, só quem tem. Nessa hora, só quem tem fé.
Nessa hora, irmão, só você e Deus. Tem momentos que é só você e Deus. Tem momentos que não tem como, é só você e Deus. E eu falo com Deus. Deus, se o Senhor diz assim, louvado seja o nome santo do Senhor. E foi ali, irmãos, guardando as coisas e pedindo para Deus, o que eu vou fazer? Porque nós ganhamos coisas ali, irmãos, mas muitos presentes. De cerca de talvez 6 a 10 vezes eu não ter que colocar nem um centavo do bolso para comprar falta. Tem tanta coisa que a gente ganhou. E eu pensei, como que eu vou desmontar o quarto da criança? E aí o telefone toca e o rapaz disse assim, vai para o hospital das clínicas. O Radegol já pegou o corpo da menina. Eu vou para o hospital. E naquele dia o presbítero Márcio estava comigo. Ele tinha um Fiat branco. E ele foi comigo. Passamos ali a noite toda. E na hora de ir, minha mãe foi, minha irmã também foi. Passamos ali a noite toda ali, no hospital das crianças, aguardando um pouco. 3 horas da manhã chegou um rabecão na Zona Sul. Os pneus estavam de tanto corpo. Chegando lá, é aquele bicho. Eles pegam os copos e vai jogando. 5 horas da manhã chegou o da Zona Leste. E tinha um espelho em cima, e você viu os copos ser jogados no espelho em cima. E quando chegou ela, o rapaz até foi no carro, pegou delicadamente e jogou assim, e foi igual aos outros. 5 horas da manhã. E o Marcos estava aguardando. E o Marcos estava indo para lá. E quando foi mais ou menos umas 5h30 para 6 horas da manhã, me chamaram para dar entrada lá na funerária. E aí fui dar a entrada na funerária, para você ficar aqui para ficar na funerária para dar a entrada do sepultamento. 6h30 da manhã. Fomos lá para a funerária. Chegamos lá, tinha corpos sendo velados. Muitos corpos sendo velados. Eu tinha uns guinchês. Cheguei nos guinchês, fui me apresentar lá. E a moça disse assim, olha, o sepultamento fica X, o cachorro fica X, o valor é X. Eu disse assim, tudo bem, eu estou com o cheque da igreja aqui no nome do pastor Martim. O cheque é o nome do pastor Martim, em branco. O pastor Alberto me deu, disse assim, eu tenho esse cheque aqui, está no nome de quem? Está no nome da igreja, então a gente não aceita. Disse assim, mas como assim, não aceita? O representante da igreja está aqui? Não, então a gente não aceita. Aí eu fui com o cartão aqui do meu pai, seu pai está aqui? Não, então a gente não aceita. Eu parei na frente da mulher do guichê, olhei para ela e disse assim, eu preciso levar minha filha. Ela fala para mim, se vira, São Paulo gira. Próximo. E do mesmo jeito que eu fiquei sentado, permaneci. E eu olhei para ela e disse assim, ela não está entendendo, eu estou 3 dias sem dormir. Será que eu não sou digno de sepultar minha filha? Eu não posso fazer nada. São Paulo gira. Próximo. Eu permaneci na cadeira. Quando ela viu que não tinha mais jeito, quando ela viu que realmente eu não tinha condição, ela disse assim, tem uma condição. Ser sepultada gratuitamente pelo governo. Você tem direito de um caixão de homem. Não vai fogo, não vai nada. E você não tem direito de sepultar no cemitério que você quer. No cemitério que está famoso. Não tem direito de velório. Com prazo no máximo 15 minutos. Humilhação, irmão. Humilhação. Eu falei amém. Ela disse assim, você tem que estar 9 horas. Eu falei, não, 7 horas da manhã. Se vira. O Marcos falou, vamos para casa. Fomos de lá do hospital da clínica para cá. Só tomamos de novo, tomamos um banho e voltamos para o hospital. Para o hospital da clínica. Chegando lá. Eles foram para o hospital. Nossa irmã Fábio tinha pensado numa televisão para ela de 14 polegadas. E glória a Deus por isso, porque eu não queria que ela visse a criança sendo sepultada no cemitério. Eu queria que ela ficasse lembrando a criança na sua mente. E quando nascida. E aí, enquanto ela estava lá no hospital, ligando para mim, ver o sepultamento, eu disse a Deus, prepara algo para essa mulher vir. E ali, irmãos, aleluia, nós estávamos aguardando a funerária chegar no caixão dela. Chegou o caixão. Chegou a funerária. O rapaz, dentro do necrotério, tira o caixão, abre a tampa e disse assim para mim: olha, pai, deu um talento, está toda maquiada, está toda bonitinha. Se eu quiser dar uma gorjeta para nós, eu cheguei e falei assim: olha, eu não tenho dinheiro nem para sepultar minha filha. Eu estava pedindo dinheiro para mim. Não, tudo bem, tudo bem. Aí, a parte da funerária viu que era um sepultamento da prefeitura. Ele aproveitou a oportunidade, chegou e falou assim: pai, eu estou com umas flores aqui a R$40. Se você quer, eu dou um talento. Olha como que é a situação, irmão. Eu disse assim: não tenho. Chegando lá, a gente conversa. O carro, escute, o carro da funerária levando o corpo da minha filha na frente. Eu atrás do Felipe Marcos, na Rádio Oeste. Quando ele virou para Liga Novo, para seguir o cemitério do Vila Famosa, o Espírito de Deus entrou no carro. Se vocês não creem, pode perguntar para o Felipe Marcos. O Espírito de Deus visitou meu coração dentro do carro. E eu comecei a falar em línguas estranhas. E o Marcos dirigiu o carro sem entender nada. Porque numa situação dessa você só quer chorar. E o Espírito de Deus me visitava dentro do carro.
E eu comecei a falar em línguas estranhas. E o Espírito de Deus falava assim: sou eu, Deus, na sua vida. Vou eu levantar o teu ministério. Vou eu levantar com santo com autoridade. Pessoas serão curadas. Pessoas serão restauradas. Tu vai ser perseguido. Vou eu preparar o teu ministério, a tua caminhada. Eu sou contigo, irmão, dentro do carro. O corpo minha vida sendo levado e transportado pelo carro funerário. E Deus falando comigo no carro. E eu comecei a falar em coisa estranha. Comecei a olhar para o Marcos, comecei a chorar. Eu falei: Marcos, eu vou chorar agora aqui, porque lá não choro mais. Quando nós chegamos dentro do cemitério, que entrando na primeira portaria, o carro do Marcos acabou a gasolina. Deus segurou o carro de lá até entrar no cemitério. Porque quando nós entramos, tinha uma mangueira, uma descida. Eu falei: Marcos, joga na mangueira e vamos embora. Não tem gasolina, já chegou no campo. Aqui dentro se vira. Como que deu certo? Segurou o combustível até entrar no cemitério. Chegando no cemitério, filho. Aleluia. Minha mãe não era cristã. Minha mãe é uma pessoa que não conhecia Deus verdadeiro. Quando ela viu a criança no caixão, ela pegou o controle. Ela acabou a criança de agarrar, porque ela não aceitava a morte da criança. E eu comecei a olhar para o céu e disse: Deus, visita minha mãe. Meu pai disse assim: Maria, larga a criança. E ela é minha neta, minha neta, minha neta. Desespero todo. E eu fiquei tranquilo. Eu falei para o Pedro Marcos: prega uma palavra. O rapaz da funerária chamou e falou assim: olha, eu vou fazer por 20 reais. Eu fiquei aqui com muita dor, pena. Vou fazer por 20 reais. Ele ajeitou o cachorrinho dela, colocou as coisas, tudo bonitinha. O Marcos trouxe uma palavra e falou assim: eu ia dar 15 mil, vou dar meia hora. Ficamos ali meia hora, ali, velando, aquela coisa toda. Na hora de sepultar, quando foi jogado a terra, o governo chegou e falou assim: olha, nós temos umas pedras bonitas aqui, é X. Eu falei assim: mas a minha filha não tem pedra. Ele disse: como assim? Porque quando ela foi lá, não tem pedra que você quer me oferecer. Porque a pedra que ela vai receber, ela não cobra, não tem preço. São pedras de ouro, de jaspe, de ouro. Glória. Saindo de lá do cemitério, acabou seu ciclo, voltando para casa. Aí é domingo. Como que você vai desmontar o quarto? Aí você está perguntando: mas e a sua esposa? Ela ficou no hospital porque a televisão, o hospital, o segurança achou que ela estava roubando. Aí teve uma confusão lá e foi o tempo de segurar ela lá para ela não ver a ver ser executada. Quando ela chega em casa, foi a correria toda. Minha cunhada estava com uma menina. Nós pegamos as coisas, começamos a vender do lá, e começamos a desmontar os quartos, a quarto da criança, desmontando para ela chegar. Quando ela chegou, irmãos, no primeiro instante, estava ali com a gente, estava reunida, tal. Mas aí depois, irmãos, passado tudo, aí vem a real. A lacuna, a cratera, o vazio. Por quantas vezes eu peguei minha esposa no canto da casa, chorando na cara da filha? Por quantas vezes eu vi ela naquele sofrimento? Passados 6 meses, nosso irmão Gilvan, que tem um estágio também, me chama para pregar um culto de ação de graça. Pois na semana seguinte ele ia casar. Nós fomos pregar lá. Chegando lá, acabei de pregar uma irmã que nós não conhecíamos. Chegou para a Letícia de coisas estranhas e disse assim: olha, mulher, tu perdesse no filho. Aleluia. E durante 6 meses, conta no calendário, tu vai ficar grávida de novamente. E aí nós recebemos aquela profecia. E ela disse assim: não quero mais ser mãe. Tomando remédio, irmãos, se prevenindo. Com 6 meses certinho, ela ficou grávida de novo. Mas quando Deus disse que ela ia ficar grávida, Deus falou assim: mas eu vou dar do pão e do melhor. Deus me abriu uma porta muito boa, multinacional. Entrava numa empresa muito boa, fazia viagem. Então ela teve todos os privilégios que mamãe quer ter. E ela teve um filho lá no Santa Catarina, você não sabe. Ela teve ali, aleluia, um papo abençoado. Mas quem nasce? Seu Gustavo. Ô glória. O Davizinho, o Rui, formoso. Nasceu Gustavo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Falei bênção. É bênção de Deus. Deus honrou, disse que ela ficar, não disse que ela ia ser mãe de menino, mas disse que ia ser mãe. Chegou o Gustavo. Mas mesmo assim, sendo Gustavo uma bênção, eu, meu filho, ele é uma bênção. Mas eu vou ter mentira do dedo sério, mas é uma bênção. E eu acredito que vai ser uma bênção na presença do Senhor. Você confere? Mas só que é um menino, não é uma menina. E o duro, irmãos, é que nós tínhamos bastante fotos de, na época, mães grávidas, como a filha da minha irmã Leura, Adriana. E um dia, na inocência, eu mostrei uma foto dela com a Adriana, que elas estavam grávidas juntas, e fizemos um culto na Praça da Chuca. Eu mostrei para ela a foto que estava grávida. Quando ela fez aquela foto, ela começou a desmontar, chorar, entrar em pânico. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Porque eu não sabia, mas havia uma carteira. E aí, tudo para mim, quando você estava no culto, me via a Carinha pulando e andando, gritando da igreja. Para mim, tudo foi quando via a Júlia andando e pulando na igreja. Disse: meu Deus, minha filha está assim.
Minha filha vai estar assim. Dura é ver minha sobrinha andando, pulando, dizendo, meu Deus, minha filha vai estar assim. Aí, irmãos, passado algum tempo, eu desencanei, disse assim, eu não quero mais ser pai. Não tem mais condições, porque a galera não tirou tudo. O próprio Gustavo é comendo. Falei, não tenho mais condições de ser pai. Aí eu fui pro monte. Chegando no monte, estou lá, eu fui de 40 dias. Alguns irmãos que tiveram o prazer de acompanhar eu na campanha, nosso irmão Mário está aqui. Eu estou lá por 40 dias, porque todo ano eu passo a virada do ano, de 3 anos para cá eu passo a virada do ano no monte. E dali em diante eu fui 40 dias no monte, proposta Deus colocou no meu coração. E eu estou lá no monte, Deus falou para mim, vou eu preparar uma menina para ti, meu filho. Eu disse, meu Deus, eu não tenho mais condições, eu com 40 anos, meus cabelos estão ficando brancos. Se vinha na mão Gustavo, eu vou aumentar. Desse jeito, irmão. Aí Deus falou assim no meu coração, vou eu preparar uma menina. E tudo está sob o meu controle. Fui para casa e não falei nada. Aí ela vai lá fazer exame. Deu negativo. Nós vamos para casa da irmã Leone. Junto com o irmão presbiteriano. Deu negativo. Falou, louco. É coisa da minha cabeça. Fez o segundo exame. Negativo. Falei, então tá bom. Eu estou, né? Coisa da minha cabeça. Tem que vigiar. Aí quando ela foi fazer o exame de sangue, ela estava com 2 dias. Ela não sabia o que era. E eu sei o que ela era. Se eu disser para ela que é menina, ela vai ficar assim, ó. Aí de repente, eu falei para ela assim, olha, tu vai fazer até o exame. Mas Deus já disse para mim que é menina. Abri para ela em casa. De repente minha mãe falou, olha, é a confirmação, Deus falou para mim que é menina. Aí de repente Deus foi começando a falar com uma irmã, falou com a Adrianinha, falando com os irmãos, né? Confirmando que era uma menina. Chegando lá no hospital, foi feito o exame. Era menino. Minha mãe me disse assim, ó, é menino. Na hora, eu falei assim, não é menino coisa nenhuma. Deus falou comigo, é menino. E Deus é Deus de confusão, Deus é vivo. Chegou em casa, menina, amém, glória a Deus, Deus é vitória. Menino. Deus abriu a porta, estava trabalhando, convênio. Deus falou que ia preparar tudo. Começou a preparar. Na última semana, não tem mais jeito de governo. Como ela disse aqui, Deus levou lá no hospital do Sapopemba. Quando eu cheguei a primeira vez no Sapopemba, para poder agendar o parto dela, Deus fez a metade de tudo. Da entrada do hospital, de tudo, irmão. E Deus falou para o meu coração assim: a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós temos o processo todo. O médico falou assim: olha, você não pode vir aqui porque você não é dessa região. Você é da região do Santa Marcelina, vai lá e vai comprar. Primeiro dia, nós acatamos e fomos. Ela foi tratada no Santa Marcelina. Nós conhecemos uma moça, o nome de Débora, que trabalha no Santa Pemba. Então, para ela, que vem para cá e já está certo. Fomos para lá na quarta-feira e antes disso, Deus falou: vai fazer uma campanha na sua casa. Eu comecei a fazer uma campanha na casa de oração, chamei alguns irmãos para participar comigo. E começamos a orar. Começamos a interceder. Eu e o nosso irmão Gil e o nosso irmão Mário. Começamos a orar. Porque parece que eu estava me preparando. E aí, irmão, quando voltamos na segunda vez, para ter um filho, o médico foi outro médico, mas você não tem 4 depósitos para ganhar cesáreas aqui, eu não posso abrir o parto para você. Vamos fazer o seguinte, eu me comovi com a tua história. Semana que vem, segunda-feira você vem, eu vou agendar. E marcou agendado. Quando nós vamos na segunda-feira, chegando lá, quem vai nos atender? O primeiro médico. Nós não sabíamos que ele era coordenador. Quando ele viu a gente, ele já ficou, mas já sei quem é. Falou: eu posso marcar o seu parto, porque você é dessa região. Estou desmarcando o parto do seu agora. Satanás ficou pensando aqui no mundo. Você vai, por que você deixou ele colocar neném? Ah, mas você sabe falar, não. E quem que marcou o parto dela? Eu falei: foi a médica que marcou. Mas aí eu recebi uma moça que nos ajudou. Ele achou que eu estava com mentira. Foi lá e falou com a moça, ele confirmou, ele era auxiliar do neonatal. Mas brigou com a moça que é enfermeira-chefe, dizendo por que ela tinha autorizado. Ela falou: não autorizei nada. Ela falou assim: você vai voltar na quarta-feira aqui com a médica que marcou seu pai. Só que ele pegou e falou: vou fazer melhor. Vou pegar agora e vou lá na diretoria, vou cancelar seu parto agora. Vá para fora e aguarda. Sai para fora, irmãos. Eu falei com Deus. Falei: Deus, o Senhor disse para mim que agora da segunda casa é melhor do que a primeira. Eu vou aqui nesse hospital, se eu nós vier aqui, eu creio que eu vou entrar no controle. Operando eu, quem entende?
Tem um filho que chama Letícia e fala assim: olha, você vai ganhar neném aqui, tu vai ficar semana. Glória a Deus, irmão. Estou dormindo. Tem gente dormindo. Glória a Deus. Hoje é testemunho. Glória a Deus. Tem gente viva aí? Aí, irmão, das 7 da manhã até 5h30, essa mulher está sem comer em jejum, desprezada, jogada lá no hospital. Ninguém vai falar com nós. Quando eu vou conversar, tem que aguardar. As emergências é verdade. Ela né? É um quarto ali tranquilo, mas tem que aguardar. 5h33, subindo para o centro cirúrgico. A criança nasce. Lancei um vídeo, ela nasce com fome. Glória a Deus. O médico joga para fora o intestino, a bexiga, eu estou vendo tudo. E eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa. É luta, irmão. Para quem serve a Deus é luta. A criança não corre, mas Satanás furioso, quando ainda foi para colocar alguma coisa. E eu ali espírito, dando glória a Deus, aleluia. E aí o intestino para fora, a pizza para fora. E ela perguntando a mim: o que está acontecendo? Eu disse: está tudo certo, está tudo bem. Eu não quero falar para ela o que eu estava vendo, porque ela estava tendo agonia. Aí ela falou assim: não está tudo bem não, mãe. Aí a médica falou assim: não, está tudo bem sim, mãe. É porque você é terceira cesárea, assim mesmo. Ele está fazendo uma incisão na bexiga, fica tranquila. 5h33 nasceu a criança. 10h30 ela sai do centro cirúrgico. Com assombro. Ficamos no hospital, irmãos. Ali, como ela disse aqui, testificou. Ela sentiu dor, mas aquela agonia, pessoas entravam no quarto, pessoas entravam lá e intercedem por nós. E nós ali, nós orando pelas pessoas, ajudando pessoas dentro do hospital. Olha que coisa, irmão. Chegamos em casa, trouxemos a bênção. Ô glória, a criança está aqui, irmão. Por que eu disse tudo isso? Porque o Senhor está dizendo: antes que houvesse dia, eu choro. E ninguém nada que possa escapar das minhas mãos. E ele termina dizendo: operado eu, quem impedirá? Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Eu quero chamar minha família aqui na frente agora, irmão. Os meus filhos, a minha filha, a minha esposa, aqui na frente, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus para mostrar para aquele que vê esse DVD, para quem está aqui nessa noite, perceber e crer que Deus é, irmãos, na sua vida. Não tem nada que Deus não possa resolver. Ele está dizendo para mim e para você: o inimigo soa meu coração dizendo: o teu filho primeiro não vai viver, mas ele está aqui. O segundo Deus falou: vou dar e vou dar no muito melhor, está aqui. O terceiro morreu, Deus levou, mas Deus falou: o quarto vai chegar e vai ser a alegria da tua casa, a alegria da tua família. Está aqui, irmãos. Aleluia, minha filha aqui, minha esposa. Por que eu estou dizendo isso? Não para me vangloriar, para mostrar para você que quando você está passando por luta, por situações, lembra: se Deus for na vida daquele moço, Ele vai ser na minha vida também. Porque operando o Senhor, quem impedirá? Deus pode mudar a tua história agora. Deus pode mudar a situação do teu filho. Para Deus Ele está dizendo quem? Talvez Ele está dizendo: mas não tem jeito, irmão. Mas Deus está dizendo quem? Deus é Deus de ressuscitar, libertar, curar, restaurar. Deus nos deu vitória e vai dar vitória sua também. Ficamos de pé, irmãos, agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Engrandecido é o nome santo do Senhor. Quem quer que Deus vai fazer uma felicidade na nossa vida? Eu desafio você, irmão, que está aqui agora. Junto com a minha família, eu desafio você. Se você crê, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Você tem uma causa impossível. Nossa irmã de Nara falou assim: mas ainda não está completo. Você vê, irmão de Nara? Vem aqui. Xalabastou, tem mais. Sim, aí. Irmão, eu tenho uma vontade de tirar essa oxigênio da segunda. Eu tenho vontade de tirar o oxigênio dela. Eu tenho fé para isso. Eu tenho vontade de tirar essa oxigênio e falar assim: Deus te dá o seu oxigênio. Aleluia. Eu tenho vontade. Ela passou de mim para lá. Ela passou de mim para lá. Operando eu. Quem impedirá? Essa noite. Oi, irmão, para Deus não tem, irmãos, aleluia, problema que ele não possa resolver, irmão Dilson. Deus é fiel, irmão. Deus é justo. Ei, irmãos, o que Deus quer em mim de você agora é que você crê nessa palavra.
luta, irmãos, é luta. Deus está dizendo, quem? Talvez está dizendo, a minha casa está toda bagunçada, irmão, não tem condição. Deus está dizendo, quem? Ele pede lá. Ele não dá nome, ele está dizendo quem? Porque ele é maior do seu adversário. Ele está dizendo, Satanás quem? O inferno quem? Eu sou que sou. Quem fica com você? Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Eis aqui, Pai querido, que serve para serva. Eu já posso ver crente dando glória. Eu já posso ver crente recebendo. Eu já creio na vitória de crente aqui hoje. Jesus entra agora. Assim que o Senhor fez na minha vida, faça na vida dos irmãos que aqui estão. Deus é causa. Diga ao Senhor, Deus, a minha causa é essa. E eu creio que o Senhor vai agir. Sobre paz. Deus vai operando agora. Vai operando agora. Visita, Senhor. Visita as causas agora. Profetiza em nome de Jesus. Receba a tua vitória. Receba o teu milagre. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba a cura. Receba renovo. Receba a restauração. Receba. 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 Receba agora. Receba agora. O Espírito do Senhor está aqui. Ele está aqui dizendo, eu entro na tua casa, eu entro na tua parentela, eu entro no teu corpo agora. Já tem gente recebendo. Receba agora. O que está em mim, Jesus, transfere para eles assim como o Senhor fez na vida do profeta Eliseu. Toda dor no corpo sai agora. Toda enfermidade sai agora. Visita para a tua serva. E dê a cura. Glória, 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 glória. Receba, irmão. Receba, irmão. Jesus está entrando no movimento do lado de frente aqui. Jesus está dizendo, operando eu. Operando eu. Operando eu. Quem impedirá? Não tem câncer. Não tem luta. Não tem enfermidade. Não tem afronta. Que Deus não possa agir. Receba alegria. Receba alegria na sua casa. Receba restituição. Tem crente que está recebendo restituição. Receba recurso. Tu vai chegar em casa hoje e tu vai ver o que Deus vai fazer. Tu vai chegar por essa semana e tu vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai curar. Deus vai libertar. Jesus está dizendo para mim, Jesus vai libertar, Jesus vai libertar. Essa é uma semana de vitória para crente aqui. Essa é uma semana de milagres. Você vai, que Deus está dizendo, você vai no médico, e o médico vai dizer, tu não tem nada, volta para casa, tu está curada. Está chegando uma proposta agora. Está chegando uma proposta. A proposta está chegando. E cada assunto e cada. Se você crer, está chegando uma proposta.